A crise da sexta-feira foi a crise vivida por um homem chamado José, morador de Arimateia. Foi o homem que sepultou Jesus. A maior crise que alguém poderia passar. Vi aquela imagem, aquela cena. Numa sexta-feira como esta, pouco depois das 3 horas da tarde, ele foi até Pilatos reivindicar o corpo de Jesus. E logo depois ele comprou linhos puro e levou algum perfume para enrolar o corpo de Jesus naqueles lençóis e sepultá-lo numa pedra. É a crise da desesperança. Eu fico imaginando ele se aproximando daquele monte do Gólgota, ainda na expectativa de que algo extraordinário poderia acontecer, talvez um daqueles milagres que Jesus fez, como por exemplo, ao retirar Lázaro depois de 4 dias de morte, ele poderia ver aquilo ali, talvez na expectativa, na esperança de testemunhar mais um momento glorioso da história de Jesus na terra, mas não. Conforme ele se aproximava da cruz, mais a indicação era clara de que a morte havia chegado, de fato. De que Jesus respirou pela última vez ali naquela hora, às 3 horas da tarde, dizendo: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. E quando ele teve que descer o corpo de Jesus da cruz, eu fico imaginando tocando na pele de Jesus, a pele já fria, toda a indicação de que o terrível momento chegou para Jesus. E para ele, que não conhecia ainda o domingo, era um momento de derrota. E é exatamente este sentimento que nós precisamos ter nesta hora e entender que a sexta-feira, a crise da sexta-feira, é a crise da morte de Jesus Cristo, do sepultamento dele. Para eles que estavam ali enrolando Jesus no corpo, sangue ainda coagulando, não havia esperança. Pouco tempo atrás, eles estavam vendo ali Jesus com todo o vigor da sua vida, todo o poder, falando, pregando, ensinando, amando até o fim. Mas o que eles estavam vendo agora ali? A morte. Talvez pudesse vir à mente dele a palavra do próprio Deus em Isaías 53, que foi do propósito de Deus torturá-lo, moê-lo até a morte. Como entender isso? E se nós não entendermos isso, a Páscoa, a ressurreição, não tem sentido algum. Porque a ressurreição, a Páscoa, só existe porque Jesus morreu. E foi o propósito de Deus que ele morresse na cruz, um lugar de morte dos amaldiçoados. E este sentimento da crise de José de Arimateia precisa primeiro chegar no nosso coração. Quando a gente entende e sofre por este dia, por este momento, há um significado maior na vida, na ressurreição de Jesus. Porque nós sabemos que ele subiu na cruz com um propósito claro. A sua morte vicária quer dizer que foi uma morte substitutiva, ou seja, ele estava lá não por causa dos seus pecados, porque ele não pecou. Ele estava lá por causa dos meus pecados. E eu preciso sentir a dor de Arimateia, vendo Jesus ali morto. E tendo que enrolar o seu corpo no lençol e depositar no buraco feito numa rocha e ali uma pedra fechar. E o final daquele dia, durante todo o sábado, curti todo o sofrimento e toda a tristeza de saber que Jesus morreu por minha causa. Vai ter um valor maior a minha vida com Cristo, quando eu entender o amor incondicional que ele teve por mim.
quando ele passou toda aquela humilhação na cruz, quando ele sofreu todos aqueles horrores do inferno por minha causa, quando ele experimentou o abandono de Deus, gritando: Deus meu, por que me abandonaste? Quando ele expirou pela última vez, o último fôlego, e gritou: está consumado, e ali entregou sua vida por minha causa. Aquela sexta-feira só existiu porque eu pequei. Mas porque os meus pecados não impediram o amor de Deus por mim. O amor de Deus por mim levou Jesus na cruz. O amor de Deus por mim fez com que o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Cordeiro de Deus perfeito, fosse à cruz, experimentasse a morte por minha causa. Ao sepultar Jesus naquela sexta-feira, aquele homem e aquelas mulheres sentiram a dor da desesperança, da dúvida, do medo. Esta dor que eu não sinto mais, porque eu sei que 3 dias depois ele venceu a morte. Venceu a morte por minha causa. Mas eu não posso deixar de lembrar da dor daquela sexta-feira, porque eu preciso entender que eu sou pecador e que o amor de Deus me alcançou quando eu ainda estava morto nos meus delitos e nos meus pecados. E isso não me impediu dele subir à cruz, experimentar a morte, ser sepultado por minha causa. José de Arimateia viveu cada minuto daquele terrível momento, da hora mais escura da humanidade. E ao viver aquele momento, ele pôde aprender e conhecer profundo, o inigualável, o poderoso amor de Cristo Jesus por nós. Domingo ele vai ressuscitar, mas na sexta-feira ele foi sepultado, encerrado na morte por minha causa, por sua causa. Viva a crise da sexta-feira como a crise do amor, porque quem não conhece este amor nunca conhecerá a ressurreição de Cristo Jesus.